Me falaram que posso usar assim. Vamos ver. Eu quis usar o suporte, mas o técnico falou que dá assim. Tudo bem. Vamos ver. Eu tenho que gritar em voz alta para despertar a senhora. Porque me falaram que esta aula é a aula mais difícil, porque todo mundo dorme, todo mundo está assim digerindo não as minhas sabedorias, mas a feijão, o feijão. Então, apesar disso, vamos tentar. De manhã, nós refletimos sobre os orixás. Refletimos sobre o candomblé e chegamos à questão o que é orixá, que são os orixás. Vamos hoje então continuar com esta questão, o orixá no candomblé. No candomblé. 4 características fundamentais que marcam a concepção do orixá no candomblé, que vocês têm ali. Primeira característica, o orixá é uma divindade secundária, como nós vimos, é um intermediário e todo orixá tem de uma ou de outra maneira a tarefa de estabelecer o contato com o Ser Supremo. Esta é a sua tarefa primordial. Dentro da estrutura da religião, vimos de manhã, o orixá alcançou um papel cada vez mais importante. Segunda característica, vocês têm ali, a origem da ideia vem também de uma questão de genealogia. Os orixás como ancestrais divinizados, nas lendas, ou melhor, na mitologia dos Yorubá. Aí nós temos toda uma história sobre os orixás. E hoje, nos últimos 10 anos, se tenta recuperar as antigas lendas. E, em muitos casos, quando as antigas lendas não existem mais, se criam novas, dizendo que são as antigas. Mas tanto faz. De tal maneira que no candomblé nós temos hoje toda uma mitologia, sobretudo cada um dos orixás. Terceira característica, forças da natureza. Dentro daquela cosmovisão dos Nagô, que nós vimos hoje de manhã, a cosmolatria, aí as forças, certas forças da natureza estão sendo divinizadas, os orixás. E ponto 4, os orixás, em certos casos, representam também atividades específicas. O Xóssi como o representante da caça, a caça sendo personificada, divinizada. Este é o significado original, básico dos orixás dentro do candomblé. Dentro do próprio candomblé, atualmente estamos assistindo a uma transformação destes significados. Dentro da Umbanda, este significado já mudou muito. De tal maneira que a tendência hoje, na religião afro-brasileira mais importante, a Umbanda, a tendência é uma progressiva despersonificação dos orixás. É interessante, no fundo, é o mesmo que nós constatamos nos novos movimentos religiosos. É o mesmo que nós constatamos dentro do grande e diversificado movimento da nova era. Uma despersonificação do divino. De tal maneira que na Umbanda, aqui é candomblé, na Umbanda se fala também dos orixás,
Mas primeiro os orixás têm um outro papel, nós vamos ver isso. Segundo, os orixás são cada vez menos personificadas, pessoas definidas. Mas dentro da Umbanda, cada vez mais, orixá é uma palavra para exprimir uma energia vibratória. Orixá se tornou uma energia vibratória cósmica. Aí desaparece o caráter pessoal. Sobre isso, mais tarde. Dentro do candomblé, aparecem vários orixás que se manifestam dentro de seus cavalos. Eu gostaria de mostrar, de maneira rápida, algumas imagens e algumas características destes orixás. Aqui vocês têm as características fundamentais de Oxalá. Dá para ver aqui, infelizmente não tenho uma imagem maior. Nos últimos anos assistimos a um grande esforço de apresentar os orixás de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais, dizemos, atraente. Aqui uma pintura de Oxalá. Oxalá, cuja cor é branca e do qual se diz que ele é o pai de todos os santos. Oxalá se diz também que é o criador do mundo e o símbolo da vida. E este Oxalá tem como a representação típica duas maneiras. Ele aparece ou como um velho curvado, mostrando a sua origem, ou ele aparece como um jovem guerreiro, com espada. Sobretudo dentro da Umbanda, mas também dentro do candomblé, já se identificam certas pessoas com certos orixás. Se diz, por exemplo, tal e tal pessoa é filho de Oxalá. Como é que se reconhece o filho de Oxalá? O filho de Oxalá tem características de um pai sábio. Ele é compreensivo, muito sensível, mas do outro lado também autoritário. E ele tem a capacidade de provar que ele é certo quando diz alguma coisa. Tudo aquilo que vocês têm aí na projeção. Isso é Oxalá. O importante, talvez o perigoso, é que muitas vezes as pessoas, das quais se diz, você é filho de Oxalá, pensam que depois tem que desenvolver tais e tais características. Então aqui nós temos uma correlação. De um lado, a pessoa tem tal e tal característica. Então, no terreiro se diz, você é filho de Oxalá. O fulano pensa, eu sou filho de Oxalá. Filho de Oxalá tem tal e tal característica. Então ele começa a buscar, será que eu tenho tal e tal característica? E querendo ser filho de Oxalá, ele começa a desenvolver tal e tal característica. E assim nós temos uma correlação, um efeito dentro do qual cada vez mais a pessoa se identifica com, entre aspas, o seu orixá. Um outro orixá, Xangô. Xangô, aqui as características mais importantes dele, e aqui, mais uma vez, uma destas tentativas de apresentar o orixá de uma maneira mais original. Xangô, quando aparece sempre com o seu símbolo, que são os martelos, o machado duplo. De Xangô se diz que ele é o Senhor da Justiça, e por causa disso é homem viril, às vezes violento, e o castigador dos ladrões e dos malfeitores. Este castigo
ele faz com fogo e com raios. Mais uma vez, o arquétipo de Xangô, a pessoa que, como se diz, é filho ou filha de Xangô, é uma pessoa poderosa, que em geral consegue convencer os outros e alcança aquilo que quer. Xangô, um segundo arquétipo dentro do panteão do candomblé, também dentro do panteão da Umbanda. Terceiro, Iemanjá, mais conhecida, todo mundo conhece no Brasil. Aqui mais uma destas bonitas apresentações de Iemanjá, cor azul claro, na Umbanda às vezes também branca e rosa. Falei de manhã já que ela, na sua origem, é a deusa, ou a personificação das águas salgadas. No Brasil, ela se tornou, sobretudo, a representante da imagem mãe. Ela é a mãe que, de um lado, protege, de outro lado, pode destruir também. Esta é Iemanjá. Nós temos no panteão do candomblé um outro orixá feminino, que é a famosa Oxum, orixá bonita. Oxum, vou deixar assim. Oxum, o orixá feminino que concentra dentro de si todos os arquétipos da beleza da mulher jovem. Ela se tornou o símbolo da feminidade, da feminidade sedutora, da vaidade, da beleza da mulher. Então, quando Iemanjá se torna o arquétipo da mãe, na Idade Média, Oxum é o arquétipo da mulher jovem, atrativa, sedutora. Nós temos, é interessante, no candomblé e na Umbanda, ainda um terceiro arquétipo feminino, que é Nanã. Nanã é o arquétipo da mulher velha, rancinza, que é difícil de lidar com ela. E assim nós temos os três arquétipos. Oxum. Tem um outro, Omolu. Omolu. Pelo amor de Deus, não anotem tudo isso, isso é para ouvir. E depois esquecer a metade, se lembrar de um quarto e guardar um quarto. Não é? Omolu. O símbolo de Omolu sempre é a vassoura sagrada. Quando Omolu aparece, ele impõe respeito, muitas vezes impõe medo, porque ele está sendo identificado como o senhor das doenças. Na sua origem era o senhor da peste e da variola. Ele até hoje é responsável pelas epidemias. Ele usa estas epidemias para castigar. Por causa disso, quando aparece, é uma mistura de respeito e de medo. O arquétipo de Omolu, em geral, se reconhece na característica de serem autopunitivas. Pessoas fechadas, pessoas discretas, que se isolam. Assim nós temos, dentro do panteão do candomblé, alguns arquétipos típicos, tem outros ainda que nós vamos passar ainda, tem Ogum, tem Oxóssi, eu vou passar por tudo isso, porque nós vamos ver outra coisa, tem Ossain, e assim por diante, e assim por diante.
os orixás do candomblé. Importante é manter na cabeça não todas essas características, mas manter na cabeça, primeiro, no candomblé, o orixá desce sempre na mesma pessoa, de tal maneira que esta pessoa se torna o filho deste orixá. Segundo, sendo o filho deste orixá, a pessoa desenvolve certas características específicas. Essas características são as características de seu orixá. De tal maneira que também quando a pessoa não está em transe, a pessoa é esta pessoa. Terceiro, estas características são características arquetípicas. São arquétipos de comportamento. Esses arquétipos de comportamento são personificados dentro de certos orixás. Quarto e último, uma pessoa que se quer tornar o filho de santo, esta pessoa aprende nas semanas e nas meses de iniciação, aprende de lidar com estas características, aprende de descobrir estas características dentro de si mesmo, aprende de realizar tal e tal características, é uma palavra de se comportar de tal e tal maneira. Vamos deixar aqui a questão do candomblé. Falei que a gente poderia tratar todo um semestre neste tema, mas nós temos ainda 1 hora. E vamos passar já pela segunda grande religião afro-brasileira, que é a macumba. A macumba, o nome hoje está sendo rejeitado, sobretudo pelos adeptos da Umbanda. Apesar disso, nós devemos usar o nome, porque aqui nós encontramos a segunda base das religiões afro-brasileiras. Uma base é o candomblé, segunda base é a macumba. O candomblé tem as suas raízes na religião dos Nagô. A macumba tem as suas raízes na religião dos Bantu, no espiritismo dos Bantu. Quando nós estudamos a estrutura religiosa da macumba em comparação ao candomblé, constatamos que a estrutura é totalmente diferente. Nós vimos já naquele esquema sobre a formação das comunidades que a estrutura é diferente. No candomblé é uma estrutura sacerdotal. Na macumba, ou melhor, na religião, no espiritismo bantu, é uma estrutura sem sacerdócio. Isso se reflete também no culto. A estrutura é totalmente diferente e o elemento central é que na macumba tudo gira em torno do macumbeiro. O macumbeiro é o centro do culto, o macumbeiro é o centro dos acontecimentos. No candomblé, não. No candomblé, nós temos a mãe de santo, mas, em geral, a mãe de santo não cai em transe. Mas ao lado tem as filhas e os filhos de santo, e nestas filhas e filhos de santo incorporam os orixás. Estes orixás depois têm a sua influência no sentido de fazer presente o santo. E o papel da mãe de santo, de certa maneira, do pai de santo,
é coordenar tudo isso. Na macumba, não. Na macumba, tudo vem a partir do macumbeiro ele mesmo. E tudo vai centrado no macumbeiro. Esta é a diferença fundamental entre macumba e candomblé. Naquilo que hoje se realiza como macumba, nós observamos muita influência, de um lado, pela Umbanda, de outro lado, pelo candomblé. Uma das influências que vem do candomblé é a presença dos orixás. Os orixás, porém, na macumba, não são estes orixás personificados que nós vimos no candomblé. Os orixás são bem diferentes. Os orixás são, como vocês podem ver aqui, ali, primeiro, espíritos. Espíritos, esses espíritos têm 3 enfoques. São espíritos de proteção, são espíritos de ancestrais e, em terceiro lugar, podem ser também uma divinização de um potencial ancestral, mas o papel dos orixás não é incorporar. Os orixás, em geral, na macumba, quimbanda, não incorporam. Mas quem incorpora são os espíritos. Os espíritos. E os orixás, no fundo, só têm um papel funcional, e o papel funcional eles são os chefes das assim chamadas linhas de espíritos. Toda linha de espíritos representa na sua origem uma genealogia. Se lembram que dentro da religião Banto, o centro é um espiritismo lidando com os espíritos dos ancestrais. Os espíritos dos ancestrais pertencem a certas linhas genealógicas. Tem aí o vovó Joaquim, que tinha o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, etc, etc, etc. E todos eles já morreram, então tem toda uma linha genealógica de espíritos. Aí do outro lado tem o pai Coconga, que morreu faz, não sei, 500 anos atrás, que tinha filhos e netos e bisnetos, etc, etc. Aí tem toda uma segunda linha genealógica de espíritos, e assim por diante. Então, o espiritismo Banto, que se manifestou na assim chamada macumba, o espiritismo Banto liga a sua atenção a estas linhas genealógicas e, sob influência do candomblé, se coloca à frente de cada uma destas linhas um orixá. Os orixás são chefes das linhas de espíritos. Na macumba também hoje há filhas de santo, onde os espíritos incorporam. Também isso veio por influência do candomblé. Na sua origem não há. Na sua origem há o visionário, o curandeiro, o pai de santo, o macumbeiro, tudo nomes diferentes para a mesma pessoa. E é no macumbeiro que incorpora o espírito. O espírito. Sob influência do candomblé, surgiram as filhas de santo e os filhos de santo às vezes também, e neles e nelas também agora podem incorporar espíritos. Mas a pessoa importante e central é sempre a pessoa do macumbeiro. Tudo gira, vamos ver se consigo, isso. Tudo gira em torno dele.
Este macumbeiro tem certas tarefas principais. A primeira tarefa que ele tem é, ele deve descobrir a que linha um espírito pertence. Por causa disso, um dos gestos muito típicos dentro de uma sessão de Quimbanda Macumba é este gesto aqui do macumbeiro. Não é? Ele tem que perceber que espírito desceu na senhora. Que espírito desceu? Primeira tarefa. Veja a diferença com o candomblé. No candomblé, de antemão, se sabe. Na senhorita vai descer o chum. Claro. Na macumba não se sabe. Não é? Então, o macumbeiro deve descobrir. Para saber, primeiro, que espírito. Segundo, será que é um espírito do bem ou será que é um espírito do mal? Terceiro, o que é que este espírito quer? Por que ele desceu? Para depois poder informar sobre o objetivo, sobre o que fazer, sobre como fazer e assim por diante. Primeira tarefa. Segunda tarefa, já falei porque o espírito apareceu. Terceira tarefa, uma vez definido quem desceu, que tipo de espírito, aí se pode pedir os conselhos. Tarefa do macumbeiro, pedir conselhos frente a tal e tal problema que lhe foi dado como problema a resolver. Então, pedir conselhos. E, finalmente, a tarefa mais importante, curar. O macumbeiro deve curar. O poder do macumbeiro se manifesta no seu poder de cura. E o poder do terreiro, da tenda, depende da capacidade do macumbeiro de curar. Por causa disso, o macumbeiro, em primeiro lugar, é curandeiro. E como curandeiro, mais uma vez, podemos interpretar a atividade dele a partir de dois enfoques. A partir do enfoque do adepto, o curandeiro tem poder de cura, por quê? Porque ele está em contato com espíritos. Estes espíritos estão agindo através dele. E por causa do fato de incorporar nele o espírito de não sei de que gênio, de que médico da antiguidade, o não sei que tipo, por causa disso, ela agora é capaz de entrar com as mãos na minha barriga e aí mexendo e tirando um tumor. Não é? Visto o mesmo, a partir do olho frio do cientista, nós descobrimos o mesmo que descobrimos quando olhamos pelos médiums. O curandeiro conhece, primeiro, certas práticas medicinais ou paramedicinais. Ele conhece certos efeitos de ervas medicinais. E terceiro, e sobretudo, ele conhece a força e o efeito da sugestão. De tal maneira que, se ele é capaz de manter este clima sugestivo, toda a plateia vai acreditar que ela agora está mexendo aí dentro da minha barriga, ela até vê sangue correndo, mas ninguém percebe que é truque. Ninguém percebe que é truque. Por causa de sua força de sugestão,
Ele de fato é capaz de pegar alguém que tem uma ferida, ele coloca na mão e o espírito está agindo, ele está cuspindo cachaça e acendendo pólvora, e aí arrancando uma perna de algum bicho, e com o tempo está curado. Desculpa. Pura sugestão, viu? Pura sugestão. E todo mundo que já dormiu, se recuperou de novo. É interessante, a gente pode, eu já fiz isso, a gente pode observando passo por passo o que se faz, pode ver como um bom macumbeiro guia a sua plateia por todas as fases da sugestão, até toda a plateia entrar num delírio coletivo, até toda a plateia entrar de fato num daqueles estados de espírito onde uma coletividade perde a sua clarividência, está totalmente dentro do enfoque daquilo que realiza a sujeição. Não pensam que isso nós percebemos ou constatamos só dentro das religiões afro-brasileiras. Existem multidões de 50, 100, 200, 500 pessoas que estão aí olhando para uma torre, porque se falou que aí aparece a Nossa Senhora, e todo mundo está aí rezando, tá, e se cria aquele clima sugestivo, e de repente alguém grita, ali ela está! E todo mundo diz, aí ela está. Todo mundo cai no chão. Todo mundo viu. Nada se viu. Mas todo mundo acreditava. É dentro destes mecanismos que funciona esta cura. Dentro dos mecanismos da sugestão e também de todos os mecanismos aí da psicossomática. Pois é, o macumbeiro, em geral, não está sozinho, mas ele está sendo ajudado pelos pretos velhos. Os pretos velhos, dos quais nós vamos falar ainda quando falamos da Umbanda. Os elementos centrais da macumba, a cura, é ligada à cura à magia. A magia, sobre a magia, vocês já ouviram muito. Quando as pessoas acreditam na magia, a magia funciona mesmo. Então, quando o macumbeiro é capaz de criar aquele clima mágico, as pessoas já entram com a predisposição mágica, aí, de fato, depois voltam para casa e o dia seguinte você descobre atrás de seu estante de livros uma boneca com alfinetes enfiados aí nos braços. De repente meu braço dói. Ai, que coisa. Não é? Fizeram aí uma magia contra mim. Certo? Aquele que não acredita diz, olha só que boneca bonita, eu tenho pelo menos 5 em casa. Que boneca bonita, vamos guardar. Nunca tive problema. Não é? Alfinetes de todos os lados, nada disso. Se você não acredita. Então, esta é a tarefa do macumbeiro, a magia. E dentro destas práticas mágicas também faz parte a preparação de amuletos de feitiços. Sobre amuletos e feitiços a Márcia já falou também. Uma coisa me parece importante ainda, quando nós analisamos os adeptos da macumba hoje, percebemos sempre o mesmo. Os adeptos da macumba hoje pertencem às camadas pobres, pertencem às camadas da população pobre urbana e são negros.
90%. Porque a macumba é a manifestação mais original, mais típica da antiga religião bantu. E dentro da macumba, de maneira fiel, se mantém os rituais da antiga magia negra. A magia como elemento central, por quê? Quando nós olhamos de maneira sociológica, analisamos a partir de um enfoque sociológico esses adeptos, percebemos que são adeptos que não têm poder. E em toda a história da religião, a magia sempre aparece quando pessoas sem poder estão confrontados com a necessidade de se defender contra alguma força frente à qual eles não têm poder. E por causa disso, a magia tem tanta importância. A magia é a última arma do oprimido contra o poderoso. A magia é a última arma daquele que não tem poder contra aquele que tem poder. E por causa disso, se você tem um sistema social funcionando, se o meu patrão me oprime, eu posso andar e buscar o sindicato, buscar o sistema jurídico, e aí eles vão cuidar do meu direito. Mas se as pessoas não têm estes caminhos, ou se não acreditam nestes caminhos, aí buscam um outro caminho. Então, se o meu patrão me oprime, eu tenho que recorrer à magia. Então, eu vou no macumbeiro, e o macumbeiro vai fazer um bom amuleto, um bom feitiço. Eu acredito que este feitiço vai funcionar. É dentro deste contexto que nós devemos ver a sobrevivência desta magia da macumba hoje. Vamos passar já pelo terceiro passo para a terceira religião, que é hoje a religião mais importante, mais conhecida também, que é a Umbanda. Vale a pena, infelizmente esta folha não é muito boa, mas eu vou explicar, vale a pena ver como a Umbanda surgiu. As raízes da Umbanda são claramente a macumba. Isso por parte explica porque a Umbanda hoje combate tanto a macumba. Isso por parte explica porque a Umbanda hoje rejeita a macumba, dizendo tudo aquele que fala da macumba não entende nada daquilo que é a religião afro-brasileira. E assim por diante. A origem a partir da qual surgiu a Umbanda é a antiga macumba, quer dizer, a antiga religião, o antigo espiritismo dos Bantu. A Umbanda surgiu nos anos 20 no Brasil. Nós temos uma data certa, tem outras datas, mas em 1924, no Rio de Janeiro, uma tenda de macumba diz que é Umbanda. A Umbanda tem estes dois raízes. De um lado, o culto africano dos Bantu, aqui, culto africano dos Bantu, e toda esta religião dos Bantu gira em torno de um culto aos espíritos. Segunda raiz, o espiritismo de Allan Kardec, o espiritismo francês, o kardecismo. O espiritismo francês entrou já em 64, alguns dizem já em 62, tanto faz, nos anos 60 do século passado, do século XIX, já entrou no Brasil, e o espiritismo
gira em torno de práticas mágicas de evocar os espíritos. E aí nós temos dois espiritismos. O espiritismo mágico da religião Banto e o espiritismo kardecista. Estes dois espiritismos se juntaram a partir do momento onde cada vez mais adeptos brancos entraram nas tendas da Umbanda. Porque quanto mais dentro deste ambiente marcado pela tradição e pela cultura negra, quanto mais ali entraram brancos, quanto mais ali entraram, sobretudo, senhoras brancas de classe média, quanto mais as pessoas brancas eram chocadas pelos rituais. Porque os rituais da antiga magia Banto, de fato, às vezes, é chocante mesmo. Eu assisti, anos atrás, a uma cerimônia onde se pegava um bode, onde se colocava vivo o bode em cima da mesa, e onde se cortava primeiro uma das pernas dele, e depois a segunda, e o sangue foi jogado em cima da plateia, depois se cortava a terceira e finalmente a quarta das pernas, depois se abriu a barriga do bode e o macumbeiro, entrando com a mão, arrancava o coração e, mantendo assim, dispersava o sangue em cima do pessoal. É uma coisa chocante mesmo. E tudo isso ainda se fez com todo um cerimonial de pólvora em chamas, de cachaça cuspiando. De fato, uma coisa chocante. Pessoas, dizemos, de mais sensibilidade poderiam cair no chão. Se diria, olha, um espírito que entrou nelas. Nada disso, simplesmente falta de oxigênio no cérebro. Então, quanto mais, assim, pessoas brancas que não compreendiam a profunda simbologia de todo este cerimonial, que não eram acostumados a partir de toda uma tradição nisso, quanto mais tais pessoas entraram, maior o choque. E aí surgiu a tendência, vamos substituir estas práticas de magia negra por outras práticas, por práticas menos chocantes, por práticas mais suaves. E aí entraram as práticas kardecistas. E aí entravam as práticas da assim chamada magia branca, e não mais da magia negra. E aí se formou, a partir da antiga Umbanda, a partir da antiga Macumba, se formou a Umbanda. A Umbanda, a ligação do espiritismo francês kardecista com o espiritismo negro da Macumba. Aí surgiu a Umbanda e ela se estabeleceu no Brasil de tal maneira que hoje ela é a religião afro-brasileira mais importante. Não vamos falar de tudo aquilo que está aqui, pelo amor de Deus, não copiem. Eu só gostaria de falar de um aspecto. Então, mais uma vez, as bases são aqui. Se questionam os rituais africanos, se substituem os rituais africanos por outros rituais menos chocantes, e aí surge uma cisão dentro do culto. Porque, de um lado, os antigos
adeptos da religião Banto, da Macumba, continuavam usando aquelas práticas, enquanto que do outro lado, os adeptos de um culto dito mais civilizado entravam com novas práticas. Este culto que usava novas práticas se chamava agora o culto da Umbanda, e ao lado da Umbanda continua o antigo culto negro do espiritismo Banto. Visto a partir da Umbanda que se formou, este antigo culto negro que continua, está sendo chamado a Quimbanda. Então, aquilo que hoje conhecemos sob o nome Quimbanda, no fundo é a continuação do antigo culto negro Banto, visto a partir do enfoque da Umbanda. Deu para compreender? Vamos deixar quando a técnica volta, olha, ela voltou. A Umbanda. A Umbanda como ela se apresenta hoje. Vocês podem assistir, não podem assistir. Existem dois tipos de sessões, as assim chamadas sessões de caridade, onde todo mundo pode assistir, talvez muitos de vocês já assistirem. E ao lado das sessões de caridade existem as sessões que não são para todo mundo, que são chamadas sessões de formação, às vezes também chamadas sessões de desenvolvimento e assim por diante. Essas sessões só são para os adeptos. O culto da Umbanda segue, em geral, o mesmo caminho como nós o vimos no Candomblé. Só que um elemento entrou que é bem diferente desde o início, que é a defumação. O culto de Umbanda usa em abundância a defumação para limpar o lugar, para limpar as pessoas, para expulsar os maus espíritos e assim por diante. Nisso, nós temos na Umbanda um elemento já de início que é diferente do Candomblé. Tem outros que nós vamos ver. Mas o cume do culto da Umbanda é sempre esta descida das entidades, a descida dos espíritos. Não se fala da descida dos orixás. Segunda diferença entre Umbanda e Candomblé. No Candomblé descem os orixás, bem definidos, personificados. Na Umbanda descem espíritos. E estes espíritos são chamados as entidades, e estas entidades incorporam nos filhos e nas filhas de santo. Na Umbanda tem bem mais filhos de santo do que filhas de santo. Depende um pouquinho do centro, mas em geral sim. E estes espíritos, estas entidades, incorporam para realizar estes trabalhos, para consultas e para curas. Para consultas e para curas. Comparação com o Candomblé. O orixá não é mais aquela personalidade definida, mas como na Umbanda, o orixá é o chefe de uma linha de espíritos, o chefe de uma linha de espíritos. O orixá não incorpora.
No candomblé, o orixá incorpora. Na Umbanda, o orixá não incorpora. É um espírito tão alto na hierarquia que de jeito nenhum incorpora, ou, dependendo do centro, não incorpora, porque não pode incorporar, porque ela só é energia, uma energia vibratória. Quem incorpora são os espíritos. Os espíritos, e na Umbanda nós temos 3 estereótipos de espíritos. Tem alguns outros, mas só vamos falar das coisas mais importantes. 3 estereótipos de espíritos, que são os pretos velhos, os caboclos e as crianças. É interessante ver, cada vez mais dentro da Umbanda, a palavra preto velho está sendo substituída pela palavra o pai velho. O pai velho. Mais um sinal daquilo que se chama o branqueamento da Umbanda. O preto velho é claramente ligado à antiga tradição banto. O pai velho pode ser um branco também. Então, cada vez mais hoje, não temos pretos velhos, mas pais velhos, caboclos e crianças. E esses 3 estereótipos se chamam os guias. E quem incorpora são estes guias. Os guias são os espíritos que incorporam na maioria dos casos. Há outros casos, mas em geral são os guias. Estes guias, como já falei, reduzidos a certos estereótipos. Segundo aspecto, estes guias, na maioria dos casos, não sempre, mas na maioria dos casos, estes guias não devem incorporar, mas querem incorporar. Estes espíritos guias querem incorporar para resolver ou para ajudar, para resolver certas tarefas dos homens. É uma atitude de caridade. Caridade. Aqui, mais uma vez, os estereótipos dos guias. Nós temos o preto velho, o caboclo e a criança, que são os guias mais conhecidos dentro da assim chamada linha branca da Umbanda. O preto velho, ou hoje cada vez mais o pai velho, é o estereótipo do sábio, do velho que está muito compreensivo. Então, quando o pai velho, o preto velho encarna, incorpora, aí as pessoas se sentem à vontade. Quando ele vem, em geral, se dá a ele uma pequena cadeira para ele sentar, e aí ele sente. E você pode entrar em contato com ele, ele diz, minha filha. Em geral falam de voz rouca, baixa. Minha filha, fala. Qual é o teu problema? Mas ele já sabe. Então você vai formular o seu problema, ele vai formular algum conselho. Talvez vai realizar alguma cura. Mas você de antemão se sente à vontade. Se sente à vontade mesmo. E veja mais uma das razões por que, muitas vezes se pergunta, por que tantos cristãos que estão correndo na sexta-feira para as tendas da Umbanda? Anos atrás eu resolvi uma vez ir numa missa no centro. Então eu fui à missa, entrei na igreja
e fiz o mesmo como faço quando entro em nossa comunidade. Falei, bom dia, tudo bem, prazer, como vai? Todo mundo vai. Me falou alguém. Eu estou assustado, oh meu Deus. Todo mundo assim. Então eu fiquei calado, isolado, dentro daquela missa e depois de 40 minutos, acabou a missa, eu saí, não conheci ninguém, não estabeleci nenhum contato humano, estive no final da missa da mesma maneira isolado como eu estive no início da missa. E veja aqui uma das grandes razões pelas quais as pessoas correm atrás da Umbanda. Porque na Umbanda, quando você entra em contato com um pai velho, você não se sente mais isolado, mas você se sente acolhido. Você, enfim, encontra uma pessoa que se interesse para os teus problemas. Você, enfim, fica à vontade aí e pode ser aquilo que você é. Um coitado isolado, jogado nesta sociedade anônima onde ninguém conhece ninguém. Então você se sente à vontade. E quando eu estive naquela missa, me senti péssimo. E esta é a experiência, esta experiência é uma das razões pelas quais muitas pessoas preferem as sessões da Umbanda. Porque aí encontram aquilo que não encontram em nossas igrejas: calor humano. Calor humano. Só entre parênteses, esta também é uma das razões pelas quais tantos e tantos de nossos cristãos correm nas seitas. Não sei se a Cristiane já falou hoje de manhã, senão ela vai falar hoje à tarde. Mas nas seitas, as pessoas dentro dos grandes centros urbanos, isolados, cheios de problemas, aí as pessoas encontram uma fraternidade, encontram outras pessoas que têm tempo para mim, que se dedicam a mim. Eu estou aí à vontade. Uma razão importantíssima do ponto de vista psicossocial, pelo grande sucesso da Umbanda, pelo grande sucesso das seitas. O pai velho, a personificação daquela pessoa acolhedora. Então não adianta gritar contra as seitas, não adianta gritar contra a Umbanda. Vamos aprender algo deles. Vamos aprender algo deles. Dentro de uma época que se chama pós-industrial, que se chama pós-moderna, e que, no mês de dezembro do ano passado, eu fiz várias palestras em universidades na Alemanha e na Suíça, aí percebi que já se fala de uma época pós-cristã. Nós entramos na época pós-cristã, isso já é um termos técnicos, um termo técnico já formulado, não é? Então, dentro de uma tal sociedade, as pessoas buscam aquilo que esta sociedade não lhes dá. Buscam calor humano. Pois é. Segundo, obrigado. sei. Segundo arquétipo, o caboclo. Caboclo, o arquétipo de homem viril, orgulhoso. Quando o caboclo vem, ele vem, em geral, com uma postura de orgulho. Terceiro arquétipo, a criança. Mais daquelas coisas maravilhosas. Conta uma vez quantas regras nós devemos observar no decorrer de nosso dia, de manhã até a noite. Verifica uma vez quanto as pessoas
dentro das suas empresas, estão sob pressão de tantas e tantas regras que devem ser observadas. Na Umbanda aparece o arquétipo da criança, que não observa regra nenhuma, que enfim pode ser aquilo que é um ser humano. Que maravilha! E se quer fazer pipi, então faz. É mais uma daquelas experiências de liberdade de todas aquelas pressões de uma sociedade. É simpático, é bom, a gente se sente à vontade. São estes os três arquétipos que aparecem. Ao lado desses três arquétipos podem aparecer outros, os assim chamados povos. Não vamos entrar, e podem aparecer também os Exus. Os Exus, já falei de manhã, dentro do Candomblé, na religião Nagô, nada de mal. Dentro da Umbanda, existem dois tipos de Exus. Esquecem. Até uns 15 anos atrás, existia só um tipo de Exu. O Exu do mal. O Exu era o oposto dos espíritos do bem. O Exu fez os trabalhos do mal. O Exu fez os trabalhos da antiga magia negra. Nos últimos 10, 15 anos, nós observamos, talvez 10 anos, 15 não, nós observamos cada vez mais uma tentativa de mudar, dentro da Umbanda, a concepção de Exu. E hoje tem dois tipos de Exu. Tem os Exus que fazem o mal na Quimbanda, e tem os Exus que fazem também os trabalhos do bem, dentro da própria Umbanda. São estes os espíritos que aparecem, e com este esquema reduzido de espíritos, a Umbanda consegue representar, para assim dizer, os estereótipos dos caracteres humanos, e consegue representar e reviver os estereótipos também do comportamento humano e dos desejos humanos e dos anseios humanos. E por causa disso, as pessoas se sentem atraídas. Os orixás. Próximo capítulo, a hierarquia. Muito rápido, dentro dos últimos anos, se desenvolveu dentro da Umbanda toda uma hierarquia de espíritos. Não vamos entrar na hierarquia do reino virginal, só falando na hierarquia do universo astral, e aí vocês podem ver uma coisa que sociologicamente é muito importante. Nós temos o orixá original, que não é uma pessoa, mas que, como a definição diz, são os 7 espíritos e hierarquia, o orixá é a hierarquia, a pessoal, hierarquia que são os senhores do karma constituídos. Sobre o karma nós vamos falar ainda. Depois vem o orixá supervisor, que também são os 7 espíritos, hierarquia, assim por diante. De novo, despersonalização. Depois vem o orixá intermediário, que de novo são os 7 espíritos, hierarquia, despersonalização. E depois vem o orixá ancestral, que mais uma vez são os 7 espíritos, hierarquia, senhores do sistema planetário, assim por diante. Estes orixás nunca jamais incorporam. Existem. Quem incorpora são estes aqui. Os orixás menores, os guias, os protetores. E os orixás menores incorporam o menos, os guias e protetores
são aqueles que, sobretudo, incorporam. Veja, esta estrutura religiosa tem uma profunda importância sobre a visão da sociedade, dos adeptos da Umbanda. O adepto da Umbanda faz a experiência na sua religião que faz também na vida. Os chefes aí em cima não trabalham. Quem trabalha são os coitados aqui embaixo, nós, não é? Porque os espíritos que incorporam são estes aqui. Eles vêm para fazer os trabalhos. Os senhores aqui em cima são os senhores em cima, então eles têm tanto poder, tanta riqueza, etc., etc., que não vão incorporar mais. Dentro de uma concepção simbólica, esta experiência religiosa está sendo projetada na experiência social. E o adepto da Umbanda faz, na sua religião, a mesma experiência que faz na vida. Trabalhar aqueles de baixo. Exatamente a estrutura da sociedade que ele vê perante de si. De tal maneira que a experiência da estrutura umbandista ajuda para aceitar a estrutura da sociedade. É assim, fazer o quê? Aqueles de cima estão de cima, os coitados embaixo têm que trabalhar. É no reino dos seres humanos assim, é no reino dos espíritos. Esta é a reta ordem do universo. Este é um dos elementos muito perigosos dentro da religião da Umbanda. A aceitação quieta da situação, assim como ela é. Verifica só rapidamente, ou compara rapidamente com a estrutura da religião cristã. E você percebe a imensa diferença. Porque na religião cristã, judaica cristã, quem incorpora, quem trabalha, quem faz o trabalho sujo e duro é o próprio Deus. Ele faz esse trabalho sujo e duro de tal maneira que até eles o matam, porque não concordam com ele. Cruz. Deus Javé, já no Antigo Testamento, é o Deus que mexe na estrutura, que mexe na história, um Deus conosco, um Deus que acompanha o povo. Aí nós temos uma estrutura bem diferente. E tais estruturas religiosas, de fato, têm uma influência fundamental sobre o comportamento das pessoas dentro da sociedade. Quanto mais os cristãos interiorizarem a imagem de um Deus no alto, de um Deus totalmente santo, todo-poderoso, espiritual, de um Deus supremo, tanto menos estes cristãos mexem nas estruturas sociais. Quanto mais os cristãos se tornam conscientes de que toda aquela visão de Deus que eu falei agora não é a visão que a Bíblia apresenta. A Bíblia não apresenta, em primeiro lugar, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente. Todas essas características são características dentro de uma filosofia pagã, que é a filosofia do neoplatonismo. Quando eu analiso os textos bíblicos, aí estou percebendo que as 4 características fundamentais de Deus são: este Deus é um Deus fiel ao homem, este Deus é um Deus que anda junto com o homem, este Deus é um Deus da vida,
que quer que as pessoas tenham vida e não tenham morte, e sobretudo, em primeiro lugar, este Deus é um Goel, o defensor daqueles que não têm defensor. Estas são as 4 características básicas, fundamentais no Antigo Testamento que continua em Jesus Cristo. As outras também estão, mas bem à margem. A Bíblia fala também que Deus é Criador, que Deus é Todo-Poderoso, que Deus é Onisciente, é toda aquela coisa. Isso também existe, ninguém nega que Deus é isso. Mas para a Bíblia isso não é central. Para a Bíblia são centrais essas 4 características. Por que estas 4 características desapareceram tanto da consciência dos cristãos? Por causa do contato do cristianismo com a gnose e com o neoplatonismo nos primeiros 3 séculos. E também, a partir do século IV, por causa do contato, por causa do fato de a igreja se tornar igreja de um império político. Porque um império político não está interessado num Deus bom pastor, que serve aos homens. O império mundial está interessado num Deus todo-poderoso. Aí, a partir do século IV, aparecem todas aquelas imagens do Deus do universo. Não é? Bem clara uma razão política. Mas agora a gente se desviou. Vamos voltar ao nosso tema. O grande problema que os cristãos, muitos cristãos, esqueceram este fato central bíblico. E quando estou analisando a fé de muitos cristãos no que diz respeito a Deus, estou descobrindo aí a imagem de um Deus neoplatônico, mas não a imagem de um Deus bíblico. E a imagem de Deus tem consequências para a atitude social, para a atitude histórica. É este fato que nós encontramos também na Umbanda. Agora nós voltamos ao nosso tema, na Umbanda. Um dos grandes problemas, esta hierarquia dentro da Umbanda provoca, como resultado, uma aceitação pacífica da situação social assim como ela é. Vamos falar ainda 4 minutos de um último ponto dentro da Umbanda, 2 minutos só. Olha, está vendo? Uma das grandes ilusões do professor, faz 24 anos que estou neste ramo, uma das grandes ilusões é o professor uma vez encontrar uma plateia que diz: professor, continue, pelo amor de Deus, não pare, vai, continue, nós queremos te ouvir. Em vez disso, sempre estou ouvindo: olha, professor, pare, enfim, já é 3:30. Pois é. Então, 1 minuto e 30 segundos. A possessão é o próximo elemento. Não se assustem, eu vou já impedir a vocês tudo. A possessão é o elemento importante dentro do culto umbandista. Só que esta possessão não é o mesmo como no candomblé. A possessão é o espírito que toma posse de uma pessoa humana em transe para se manifestar. No candomblé, era para o santo estar presente junto com os seres humanos. Para a Umbanda, o espírito toma posse para realizar alguma tarefa. E esta tarefa é, em geral, na Umbanda, ajudar as pessoas humanas. Ajudando as pessoas, o espírito consegue realizar
também uma subida dentro da hierarquia, de tal maneira que vem um momento onde ele nem precisa mais encarnar e nem precisa mais se manifestar como espírito através de um cavalo. E assim já mencionamos a nossa próxima palavra-chave para amanhã, encarnar. Um dos centros, um dos polos em torno dos quais gira a religião umbandista é a reencarnação. A reencarnação. Um dos polos em torno dos quais gira o espiritismo kardecista é a reencarnação. De tal maneira que amanhã nós vamos, de maneira específica, estudar esta questão